Bem-vindos ao B de Barbárie. A gente vai falar sobre contos de escárnio, textos grotescos e cartas de um sedutor. Bom, para quem acompanha o canal, tá rolando ainda o projeto Obscena e Lúcida, que é a leitura em prosa da Hilda Hilst. Eu vou deixar para vocês a playlist com a resenha de todos os livros dela, só não tem do Kadoshi. O Kadoshi foi um livro que eu tive dificuldade em resenhar, então eu deixei para fazer a resenha numa releitura dele, que talvez venha em breve, né? Estamos pensando em reler no próprio projeto já o Kadoshi, porque foi meio geral que ninguém entendeu o que aconteceu. Bom, a Hilda, ela é muito conhecida por ser uma escritora que era muito pouco reconhecida, que as pessoas têm muita dificuldade de ler. E aí ela tem um momento na sua carreira que ela diz, quer saber? Foda-se, eu vou escrever putaria. E aí ela escreve uma trilogia que ficou conhecida como Pornochi, que é a trilogia obscena, que inclusive existe uma edição que traz esses 3 livros, né? Então é o livro de poemas bucólicas, e aí são 3 romances, o Caderno Rosa de Lorilambe, Contos de Escárnio, Textos Grotescos e Cartas de um Sedutor. Eu, a princípio, fiz a resenha do Lorilambe, depois eu até fiquei pensando se não teria sido bacana trazer nesse vídeo aqui para mostrar, então, um panorama dessa trilogia, mas eu acho que, pessoalmente, eu gostei muito mais do Lorilambe do que dos outros livros, então, também por uma questão pessoal, eu preferi trazê-lo separado. O que acontece? A Hilda, ela pode dizer o que for, mas ainda que ela escreva esses livros pornográficos dela, ela não consegue parar de pensar, ela não consegue deixar de fazer personagens que pensam muito. E ela mesma diz isso em uma das entrevistas que tem no Fico Besta Quando Me Entendem. Ela diz que os personagens dela parece que pensam muito, pensam inclusive na hora de transar, né? Então são personagens muito cerebrais. E ainda que seja uma pornografia, não é uma pornografia barata, é uma pornografia cheia de referências literárias. Então, falando um pouquinho do Contos de Escárnio. É muito interessante porque o Contos de Escárnio traz uma grande mescla de estilos literários. Então tem poesia, tem prosa, tem teatro, tem receita de bolo no livro. Então é realmente muita coisa, assim. E o narrador é um homem que começa a se relacionar com uma artista que primeiro só pinta vaginas, depois ela começa a pintar também pênis, né? E ela tem toda essa questão erótica que é ligada ao racional dela, que é ligada à intelectualidade dela, assim como o protagonista. Então, apesar das coisas bárbaras, não civilizadas, né? Com muitas aspas, né? Porque a gente sabe que esses termos são apenas chancelas culturais, mas que eles transgridem um pouco o comportamento sexual que é esperado na nossa sociedade, mas eles fazem isso fazendo referências a pintores, a artistas, a poetas, então continua sendo uma narrativa muito cerebral, apesar de que a Hilda diz que efetivamente a sua trilogia suja foi mais vendida e também ela recebeu mais pedidos de traduções para outros países da trilogia do que dos livros dela que não pertencem a esse grupo. No Cartas de um Sedutor, a gente tem um homem também de classe média alta, bastante erudito, que acaba indo morar na rua, e a gente vê ele escrevendo, né, as cartas dele para a irmã dele. Ele questiona muito a irmã dele, que é a Cornélia, sobre o relacionamento que ela teve com o pai. Uma coisa que é muito presente na obra da Hilda é sempre essa questão do incesto, né? Pai e filha. E nesse livro aqui, a Cornélia e este homem, né, o personagem principal, que é o Carl, eles eram muito apaixonados pelo pai no sentido romântico. E aí, em algum momento, o Carl começa a achar que a Cornélia teve relações com o pai e começa a cobrar dela uma resposta acerca disso. E é muito interessante porque a gente só tem as cartas do Carl. Então a gente deduz o que a Cornélia diz pelas respostas que o Carl dá. E isso até o meio do livro. Enquanto isso, a gente vê também, enquanto o Carl escreve, a gente vê uma companheira que ele tem ali na rua reclamando, falando, não, para de escrever, isso é coisa boba, vem comigo, vamos transar. Então tem essas duas realidades que acabam se distanciando muito, ainda que tenha essa proximidade por relação sexual, né? Pelas relações sexuais. E aí a gente tem uma segunda parte desse livro, que é essa mesma garota que acompanha o Carl, conversando com um outro homem, que é o tio. E essa parte não é mais
feito em cartas, então não é um romance epistolar, mas é um romance híbrido, né? Entre um romance, uma prosa comum e um romance epistolar. E a gente tem esse homem que é chamado de tio, né? E que ele não gosta nada do Crowley, que ele vai trazer toda uma narrativa contrária ao primeiro personagem. É muito interessante. Eu confesso que, assim, muita gente leu e gostou muito de vários trechos e marcou. Eu, sinceramente, li, achei interessante, mas é a parte que menos me interessa, assim, da obra da Hilda, pela leitura mesmo, assim. É uma leitura bem mais fluida que os outros livros dela, mas que acrescenta muito menos pra mim, né? Quando a gente lê um Tu Não Te Moves de Ti, uma Obscena Senhora D, antes, eu acho que acaba sendo um grande impacto. Talvez quem começou por essa trilogia, por esse porno chique, possa se interessar mais pelo resto da obra do que quem fez um movimento contrário, como eu fiz, por estar lendo na ordem cronológica. No momento em que eu tô gravando esse vídeo, eu já li o próximo, que na verdade é apenas um conto, que aqui nessa edição da companhia foi colocado em ordem cronológica e não dentro do livro de contos que ele pertence, que chama Ruth Lunada. Foi o ganhador do Jabuti em 2000 não, em 1994, se eu não me engano, e já volta a mesma vibe de Tu Não Te Moves de Ti, e eu já amei muito mais, assim, já fiz marcações, já tive um interesse muito maior. Então, realmente, é uma questão de não ser a minha praia, mas pode ser que seja de vocês. É isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando de acompanhar esse projeto. Tenho muito prazer de trazer esses vídeos da Hilda. A maior parte deles não havia nenhum vídeo no YouTube, nenhum vídeo que tratasse desses títulos da Hilda. Ela é uma autora sensacional, que eu espero que todos tenham o prazer de conhecer pela sua prosa, pela sua poesia, pelas suas crônicas, pelo seu teatro. Ela é uma autora muito prolífica e até hoje, tudo que eu li dela, ainda esses livros que me interessam menos, eles são muito bem escritos, eles valem muito a pena. Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser que eu faça um vídeo com perguntas e respostas sobre como ler Hilda, por onde começar, comentem aqui embaixo, me deem esse toque, que eu faço de tudo para vocês lerem mais Hilda. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, deixem seu like. Se inscrevam no canal para não olhar com o meu rosto. Um beijo e até a próxima.